Então, o primeiro filme cult que eu tive acesso foi o filme A Canção de Bernadette, de 1943, de Henry King, que foi passado no canal TCM. Depois disso eu gostei, né, muito. Ele era totalmente preto e branco, legendado, não se costuma, acho interessante, nem todas as produções antigas, quando vêm pro Brasil, têm o costume de ser dublado. E depois, nas aulas de artes cênicas, com 14 anos de idade, me foi apresentado o filme Romeu e Julieta, de 1968, produzido por Franco Zeffirelli. Comecei a me interessar mais sobre a história do cinema, então eu tive acesso ao livro A Invenção de Hugo Cabret, em uma das escolas que eu lecionei, que teve logo a produção do filme, A Invenção de Hugo Cabret, que fala um pouquinho da história do cinema, né, desde os irmãos Lumière, e esse livro, no caso, ele foca muito na história de Georges Méliès, que foi um grande ilusionista que investiu no cinema e deu essa grande contribuição pra gente, como A Viagem à Lua, né, e A Cabeça de Borracha, né, que foram grandes truques do ilusionismo francês. E um detalhe interessante que Georges Méliès bota no filme é que todos os filmes eram em preto e branco, mas eles pegavam quadro por quadro e pintava cada quadrozinho para passar o filme em colorido. Isso foi muito legal. A gente não pode esquecer do nosso querido, né, Charlie Chaplin, né, Luzes na Ribalta, O Circo, Tempos Modernos, que são filmes engraçados, num período onde não havia falas, e o cinema inglês ele é engraçado por isso, não havia falas, então você via o filme acontecendo e no meio da fala vinha aquela telinha preta com a fala do ator, e aí as musiquinhas sendo tocadas ao vivo ali no cinema, depois através dos fonógrafos sendo reproduzido. Então foi uma produção muito boa. Pega um período onde efeitos especiais não era uma coisa tão... não era um recurso, né? O primeiro efeito especial que teve foi justamente através de Méliès com ilusionismos. Hoje em dia é tudo computadorizado. A gente bota aquela telinha verde bonita, faz tudo computadorizado. E naquela época não, né? Naquela época você tinha que ter muita criatividade. Você pega, por exemplo, Ben-Hur, né? Ben-Hur, ele teve 3 produções. O primeiro foi um curta-metragem de 15 minutos. Nesse período, se eu não me engano, foi por volta de 1903. E depois teve a produção, que foi um grande sucesso. E ano passado teve uma releitura de Ben-Hur. E no primeiro longa-metragem desse filme, é uma coisa impressionante. Quando você vê o cenário, né, quando eles vão mostrar as ruas de Roma, todas pintadas com profundidade. Então você imagina que realmente há todo um morro cheio de casas, onde hoje não seria possível, né? A gente não entende, né, essa questão de utilizar da pintura. A gente já quer jogar tudo pro computadorizado. Então eu acho que hoje a tecnologia ajuda? Ajuda. Faz grandes produções? Sim. Mas também acaba diminuindo a nossa criatividade. Porque no passado a gente tinha que fazer muito com pouco. E hoje em dia a gente não faz quase nenhum esforço e produz muito. Bom, os jovens têm que ser interessados por filmes, primeiramente, né? Seja cult ou não. O cinema, ele foi uma inovação, né? Ele é conhecido como a 7ª arte, e ele tem um propósito, né? E quando o cinema foi criado, a tecnologia era pouca, então os vídeos continham segundos. Então, quando começou-se a fazer as primeiras produções, os primeiros filmes, não passavam às vezes de 10, 15 minutinhos. Então é importante a gente também entender que para termos as grandes produções de 2, 3 horas que a gente tem hoje, com todos os efeitos especiais, teve toda uma história, teve toda uma evolução. E o cinema, ele reflete também o tempo, a região. Você vai pegar um filme francês, ele vai ter uma estética. O filme americano vai ter outra estética. O Brasil, por mais que a gente não reconheça tanto, a gente tem a nossa estética, a gente tem a nossa forma de fazer filme. E vendo as coisas como estão, e a gente vai esquecendo que tem toda uma história. Não só no cinema, mas no teatro, até para tecnologia. Hoje a gente tem todos os CDs, os MP3 da vida, mas a gente não sabe que foi uma grande revolução os discos de vinil. E que houve um período que discos de vinil não existia, então a gente tinha que assistir tudo ao vivo, né? Então é importante a gente não perder esse acervo histórico da humanidade. Entendeu? Não estou falando nesse momento só da história do cinema, mas da história do mundo. Tudo que existe hoje existe por uma razão.
E o cinema, ele vai nos ajudar muito, porque o cinema, ele acaba sendo um registro da nossa história. Então é importante, sim, a gente ter esse contato com o cinema, a gente ir em busca das raízes do nosso cinema e da raiz do nosso próprio país, porque nós também temos uma vasta história no cinema.